A semana está começando, mas é claro que tem um feriado ali, né? Daqui a pouco está chegando. É preciso entender o que acontece em Brasília até a próxima quarta-feira, o que vai sendo reverberando por lá. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, votou pela prorrogação da prisão do ex-presidente Fernando Collor, aquilo que nós te mostramos aqui a semana passada, ele que foi detido na última sexta por uma determinação de Alexandre de Moraes. O julgamento para decidir se Collor permanece preso em Alagoas, ele foi retomado hoje. Bora então para Brasília conversar com a repórter do portal R7, Ruth Moraes, que chega então com os detalhes para a gente. Ruth, pelo menos o que o magistrado justificou nesse voto? Qual é o andamento que temos até agora? Boa noite para você. Boa noite para você, Algasti, e para todos que nos acompanham. Pois é, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, alegou neste voto contra a manutenção da prisão do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello, que os últimos recursos apresentados pela defesa do ex-presidente deveriam ter sido acolhidos e não rejeitados. Para a gente entender um pouco mais, esses recursos foram tidos como protelatórios pelo relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, o que fez com que o pedido de prisão fosse decretado de forma imediata. Mas, para o ministro André Mendonça, esses recursos não foram protelatórios, mas sim eles fazem parte aqui do que representa o direito à ampla defesa. Agora, com o voto de André Mendonça, o placar do julgamento está 6-1 para manter a prisão do ex-presidente da República. Portanto, a Corte continua a ter maioria em favor aqui da detenção de Fernando Collor, incluindo o voto do relator ministro Alexandre de Moraes. Para a gente lembrar, os magistrados da Corte têm até as 23 horas e 59 minutos desta segunda-feira para registrarem os seus votos no plenário virtual do STF, que é onde acontece esse julgamento. O ministro Cristiano Zanin se declarou impedido de julgar o caso na semana passada, porque ele atuou como advogado em processos no âmbito da Operação Lava Jato. E a Operação Lava Jato é a operação que origina aqui todo este processo contra o ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Então, essa operação é um desdobramento aqui da Lava Jato. O julgamento começou na sexta-feira passada, dia 25, mais um destaque do ministro Gilmar Mendes, que ainda não votou, levou aqui esse julgamento ao plenário físico, né? Mas, no sábado, quando a Corte já atingiu maioria para manter a prisão, Gilmar retirou o destaque, o que fez aqui esse julgamento retornar ao plenário virtual e continuar aqui até esta segunda-feira. Collor foi preso na madrugada da sexta-feira da semana passada em Maceió, em Alagoas, enquanto tentava embarcar para Brasília para cumprir a determinação do relator do caso. Atualmente, ele está na ala especial do presídio Baldomero Cavalcante de Oliveira, em uma sala individual. A defesa dele pediu para que ele cumpra essa pena em prisão domiciliar, alegando que ele possui algumas comorbidades, como Parkinson, apneia grave do sono e transtorno afetivo bipolar. O ministro Alexandre de Moraes encaminhou este pedido para análise da Procuradoria-Geral da República e mais cedo pediu que a defesa apresente prontuários médicos, históricos hospitalares do ex-presidente que comprovem aqui que ele possui essas comorbidades. Ele deu o prazo de 48 horas para a defesa e também decretou sigilo nesses documentos assim que forem enviados para a Suprema Corte. A prisão de Collor, para a gente finalizar aqui, ela acontece no âmbito de um processo em que ele foi condenado a 8 anos e 10 meses de prisão por receber propina em contratos da BR Distribuidora, na época em que atuava como senador pelo estado de Alagoas. Algarte. Ruth, os presidentes do Senado e também da Câmara dos Deputados, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, tentam avançar com aquela proposta alternativa, olhando para a anistia dos condenados pelos atos extremistas do dia 8 de janeiro de 2023. Esse movimento, inclusive, tem aval do Supremo Tribunal Federal. Como que essas negociações, Ruth, estão funcionando? Nós vimos a oposição do governo atual tentando dar uma certa agilidade, mas esse movimento por dentro do Congresso é super importante. Pois é, Algarte, os três poderes da República articulam desde o início de abril esse novo texto alternativo ao projeto de lei que anistia esses condenados pelos atos extremistas do 8 de janeiro. Os presidentes do Senado e da Câmara, Davi Alcolumbre e Hugo Mota, respectivamente, são quem estão aqui encabeçando essas negociações e eles já procuraram aqui alguns parlamentares, entre eles o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para pedir sugestões, a este novo texto que está sendo construído. A ideia
é deixar de lado a anistia, ou seja, não é para perdoar, é um texto que não vai ter a anistia, mas sim buscar um equilíbrio, principalmente no que tange a algumas penas que foram determinadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, existe uma insatisfação entre algumas lideranças do Congresso Nacional com relação a algumas dessas penas, a dosimetria das penas. Eles citam, por exemplo, o caso da cabeleireira Débora Rodrigues, que foi condenada a 14 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal. E também outras penas, né? Outras pessoas que receberam até 17 anos de detenção. Só para a gente entender também, essas penalidades que tiveram, essas pessoas que tiveram essas penas um pouco maiores, não representam a maioria dos condenados pelo 8 de janeiro, mas ainda assim incomoda algumas lideranças partidárias. Então, esse novo projeto, essa alternativa que está sendo costurada, ela pode ir nessa direção de rever a dosimetria dessas penas, estão revendo algumas penalidades de alguns dos crimes que estão atualmente no nosso Código Penal brasileiro. Apesar disso, o projeto ainda não foi protocolado, essa nova versão, mas as negociações elas se avançam aqui no Congresso Nacional. Ainda neste âmbito de alternativas, o deputado federal Fausto Pinato, do PP de São Paulo, protocolou um projeto também que seria uma alternativa a essa anistia. O que ele propõe? É um meio termo entre o que a oposição está pedindo e o que a alta cúpula, né, do Congresso Nacional está também propondo. Ele propõe uma anistia proporcional aos crimes que cada pessoa cometeu no 8 de janeiro. Então, no texto dele, existe uma anistia total, mas ela vai ser para quem não praticou nenhum ato de violência ou também nenhum ato de depredação. Então, essas pessoas teriam aqui um perdão total das instituições brasileiras, mas também ela tem uma gradatividade. Aquelas pessoas que praticaram, na visão desse deputado, que seriam danos leves ao patrimônio sem prejuízo financeiro significativo, elas teriam uma anistia de 75% das suas penas, já aqueles que cometeram danos considerados significativos teriam uma anistia de 50% da pena e aqueles que não cometeram, que cometeram agressão contra agentes públicos ou terceiros teriam uma anistia de 25% das penas. Mas aqui, de acordo com o projeto, essa anistia não vai eximir essas pessoas de arcarem com os prejuízos, né, dos recursos, de tudo aquilo que foi depredado aqui no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal e no Palácio do Planalto. Então, apesar dessa anistia aqui gradual, essas pessoas teriam sim de continuar aqui pagando, né, arcando com os valores financeiros dos prejuízos que foram causados aqui aos três prédios, né, dos três poderes. Outro ponto importante desse projeto é que ele não anistia coordenadores, líderes e nem financiadores dos atos que culminaram no 8 de janeiro. Então, seria um projeto apenas focado nas pessoas que estiveram de fato em Brasília e que invadiram aqui os três prédios dos poderes da República. Zalgarte, volto com você. Ruth, obrigado pelas informações. Qualquer nova apuração ou então movimentação diferente do que temos até hoje, é só nos avisar que a gente faz conexão com você em Brasília. Até mais.